Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos estudar então os adjetivos. Gente, os adjetivos são uma classe de palavras que eles não existem sozinhos, tá? Eles precisam do auxílio de uma outra classe, que é o que nós vimos na aula anterior, que são os substantivos. Então o adjetivo ele geralmente está ligado a um substantivo. Então, se a gente pegar aqui, o adjetivo é uma palavra variável que tem como função caracterizar o substantivo, atribuindo a ele, então, qualidade, defeito, modo de ser, aspecto ou aparência e também estado. Ou seja, gente, o adjetivo ele tá ali para caracterizar. Por exemplo, aqui, provei um sangue delicioso, bem vermelho, denso, adocicado. Bah, até mordeu um tubo, você mordeu um tubo de ketchup. Ou seja, gente, nessa tirinha aqui nós temos sangue delicioso. Sangue, gente, eu sei que é um substantivo pela presença do um, tá? Então o aqui me diz que sangue é um substantivo. Delicioso está caracterizando então o sangue. Logo, delicioso então vai ser o nosso adjetivo. Bem vermelho, denso, adocicado. Aqui, gente, eu tenho 3 adjetivos que fazem referências também a sangue. Então, bem vermelho, denso e adocicado são todas, então, características do meu substantivo sangue. Aí, gente, aqui eu não tenho mais adjetivos, tá? Então, no primeiro e no segundo quadro, eu tenho. Agora, no terceiro, eu já não tenho presença de adjetivo. Lembrando, adjetivo serve para caracterizar, então, aquilo que está sendo dito, ou seja, o substantivo. Aí, gente, o adjetivo ele é um morfema lexical que pode, não é obrigatório, sofrer flexão de gênero e número, tá? Então, gente, por exemplo, aqui eu tenho a palavra ciumento. Meu radical é até o T. O, gente, marca, então, ou melhor, a desinência 0 marca, então, o gênero masculino. Ciumenta, radical até o T, o A, gente, marca, então, a desinência feminino. Ciumentos, o O, desinência 0, e o S, então, marca o plural. Por quê? Nos 2 exemplos anteriores, ciumentou e ciumentar, eu não tenho plural, então significa que está no singular. Ciumentas, eu tenho feminino e plural. Inteligente, eu tenho o E aqui que é somente um sufixo. Então eu não tenho nenhuma palavra, nenhuma letra nessa palavra que afirma que aquilo ali está então tendo algum gênero. Inteligente, inteligentes. Então até aqui eu tenho, né, a vogal temática e o S que é a nossa desinência. Ou seja, gente, tem palavras aqui que sofrem flexão de gênero e número, outras só de gênero e outras só de número. Aí, gente, nós falamos que sintaticamente o adjetivo é também uma palavra nuclear, que tem função própria, a de núcleo de um sintagma adjetival. Ou seja, a gente viu anteriormente lá nos substantivos que nós temos o sintagma nominal. Dentro do sintagma nominal, o núcleo dele vai ser um substantivo. Aqui a gente tem então um sintagma de adjetivo. Então o núcleo dele vai ser então o adjetivo. Por exemplo, estudioso. O adjetivo é estudioso. O sintagma desse adjetivo pode ser muito estudioso, mas o núcleo vai ser estudioso. Por quê? Muito é uma palavra que está modificando a palavra estudioso. Um tanto estudioso. Estudioso, novamente, é o nosso adjetivo. E ele está sendo, né, ali o núcleo, então, do sintagma um tanto estudioso, que também está caracterizando alguém. Então eu pego, gente, expressões que caracterizem alguém. Aí nós temos também que mesmo constituindo o sintagma próprio, sua função é de qualificar o substantivo. Portanto, notamos que o sintagma adjetival se associa necessariamente a um sintagma nominal. Ou seja, gente, eu tenho um sintagma nominal e o núcleo dele vai ser um substantivo. Porém, gente, o adjetivo ele se liga a um substantivo. Logo, por consequência, ele vai se associar, então fazer essa associação ao sintagma nominal. Por exemplo, aqui, ó, uma mulher. Uma
né? Nós temos o nosso sintagma e mulher é o nosso substantivo. Uma linda mulher. Uma, né, é o sintagma. Linda é o adjetivo e mulher se mantém como substantivo. Por quê, gente? Se eu tirar mulher e colocar uma linda, eu transformei esse adjetivo, então, num substantivo, tá? E daí, eu tenho uma mulher famosa. Uma, sintagma nominal, mulher, substantivo e famosa. Então, eu tenho ali o adjetivo. Gente, eu posso colocar o adjetivo antes do meu substantivo ou depois dele. Também, uma linda mulher famosa, juntando, né, dois adjetivos em torno, então, do núcleo do meu sintagma, que é mulher. Então, eu tenho duas características dela. Então, gente, lembrando, o núcleo de um sintagma nominal é um substantivo. Também tem o sintagma adjetival, que vai se associar, então, a um sintagma nominal. Aí, nós temos aqui também os adjetivos linda e famosa que qualificam o núcleo do sintagma nominal. Dizemos que o adjetivo, então, determina características ao substantivo, que é o seu determinante, e que o substantivo é determinado pelo adjetivo. Como assim? Se eu pego a mulher feliz chegou, sintagma nominal, a mulher, adjetivo feliz e chegou, verbo. Tranquilo. Agora, se eu coloco a mulher chegou feliz, sintagma nominal, mulher, verbo chegou e adjetivo feliz. Ou seja, o determinante é sempre o substantivo. Ele que vai determinar, então, se vai estar no singular, no plural e tudo mais. Agora, o adjetivo é determinado por ele, tá? Então, o adjetivo que vai sofrer a flexão a partir do que o substantivo vai mandar. Aí, gente, nós temos aqui, a mulher feliz chegou. A mulher chegou feliz. Aqui, gente, nós temos o adjetivo como adjunto adnominal. Aqui, gente, nós entramos um pouco na análise sintática. Por quê? No português nós temos duas formas de análise da escrita. Seja ela morfológica, que é isso que a gente está vendo, classe de palavras, e a sintática é quando eu vejo a função de uma palavra dentro daquela estrutura que ela está fazendo parte. Então aqui, gente, faz parte do adjunto adnominal, porque ele está sendo associado diretamente a esse sintagma nominal. Agora, aqui, gente, eu não estou mais dando uma característica a esse sintagma nominal. Agora, é o verbo que está sendo modificado. Então, eu coloco como predicativo, tá? Mais pra frente a gente vai entender melhor o que seria isso de predicativo, tá? Também nós temos, Pedro encontrou uma boa amiga. Novamente, gente, aqui eu tenho o verbo, mas o boa, que é o nosso adjetivo, ele não está se ligando diretamente ao verbo. Ele está se associando diretamente à palavra amiga, que nesse caso é um substantivo. Então, por isso, também ele vai ser um adjunto adnominal. Pedro estava cansado. Agora, gente, esse cansado aqui está caracterizando o Pedro. Então, aqui, gente, muda, porque ele não está ao lado. Sempre que eu tiver predicativo, o que vai acontecer? Eu tenho o sujeito, verbo de ligação e o predicativo. Esse predicativo vai ser um adjetivo que está caracterizando, normalmente, o nosso sujeito. Aí, gente, nós temos que ver a diferença entre substantivos e adjetivos. Então, por exemplo, aqueles doces gestos conquistaram a pobre criança. Esse é o período que a gente tem. Os sintagmas, então, nominais são aqueles doces gestos, né? E o segundo, a pobre criança, segundo sintagma. Gente, o que acontece? Aqui, gestos e crianças, nesse caso aqui, são os núcleos dos nossos sintagmas nominais. Porque, gente, eles trazem informação básica, então, do nosso sintagma. Nesse caso, gestos, então, seria o nosso substantivo e criança também. Agora, o que está caracterizando gestos é doces. E o que está caracterizando criança é pobre. Então, nesse caso, o que acontece? Eu puxei o adjetivo para antes, tá? Mas o substantivo
continua sendo caracterizado por esse adjetivo. Também, gente, quando eu tenho o homem infiel não pôde encarar a namorada. Aqui, gente, infiel está com a função de adjetivo. Agora, se eu coloco o infiel não pôde encarar a namorada, ele exerce função de substantivo. Por quê? O substantivo, ele geralmente vem acompanhado de artigo ou então definido ou indefinido. E também, gente, pode ter um pronome demonstrativo. Este, esse, aquele. São pronomes demonstrativos. Se eles estiverem diante de uma palavra, a palavra que vem depois caracteriza-se então como substantivo, tá? Tomem cuidado com isso. Aí, gente, eu tenho aqui, Pedro viu uma criança. Criança, gente, aqui é também um substantivo, por quê? Eu tenho o artigo na frente. Pedro é um professor muito criança. Agora, gente, criança, na verdade, muito criança, está caracterizando Pedro. E até mesmo, gente, professor também é uma característica do Pedro, tá? Porque eu estou especificando quem é ele. Bom, gente, ficou bem claro, então, que o substantivo, ele vai dar nome às coisas. E o adjetivo, gente, ele vai caracterizar. Lembrando lá, quem vai sempre comandar o sintagma nominal é o substantivo, tá? Então, o substantivo sempre vai ser o núcleo. Se vocês precisarem em algum exercício marcar o núcleo de um sintagma nominal, lembrem, vai ser sempre o substantivo. Por quê? O substantivo, ele vai ser o termo determinante. Então, é ele que vai determinar o restante. E o adjetivo, ele é determinado, então, pelo substantivo, tá? E não esqueçam, sintagma nominal é tudo aquilo que fica em torno do nosso substantivo. Tranquilo, gente? Guardo vocês, então, na nossa próxima aula. Até a próxima!